Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã IPP, o seu programa ao vivo, todos os dias da semana, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. E agora nós temos o privilégio, a gente está aqui na igreja, nos estúdios, de receber o nosso queridíssimo pastor Arival, e eu quero dar bom dia e pedir já uma palavra de bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a você que está nos assistindo. É um privilégio muito grande estar aqui participando. Alegria de ver a TV IPP no ar, né? O IPP TV no ar. E vendo como as nossas mensagens têm percorrido o mundo aí. E o feedback do pessoal, gostando, elogiando. Já muitos contribuindo financeiramente, né, na campanha. Então, é um privilégio muito grande a gente poder participar desse projeto. É verdade, pastor. A gente tem visto também, na madrugada, muitas pessoas assistindo. Dá uma alegria, né, pastor, ver que a palavra de Deus está sendo levada. Se você pensar bem, as igrejas neopentecostais, elas começaram e cresceram nas madrugadas, né? Então, nós temos um público aí. Você tem um público do pessoal que trabalha nos hospitais, que trabalha... São Paulo é uma cidade que não dorme, né? Então, só aqui você já tem esse público-alvo, esse nicho de mercado. Né? É verdade. E é uma TV missionária, né, pastor? O campo da internet é um campo muito... Eu creio que Deus deu o privilégio da gente viver esse momento, né, da história. Eu creio que se a gente intensificar o trabalho da evangelização pelas redes sociais, acho que a gente vai apressar a vinda de Jesus, né? É verdade, é verdade. É verdade, vai alcançar com certeza. Mais, né? Nós temos ainda, como eu falei no domingo passado, aí nós temos hoje 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, nós temos aí 43% que ainda não foi alcançado. É bastante gente, né? É muita gente, Né? É verdade. E você tem que também continuar evangelizando aqueles que a gente acha que estão evangelizados, né? Então é uma tarefa muito dura, muito puxada, mas é um privilégio que a gente tem, né? É verdade. E, pastor, o tema de hoje é empreendedorismo. Como que é o empreendedorismo e a vida cristã? Esse é um nome novo para uma coisa antiga, né? O pai do empreendedorismo é Deus, né? Como ele é o pai da comunicação. Então, o empreendedorismo, ele nasce com projetos e projetos que viram realidade, né? Isso Deus fez quando criou tudo, criou a gente. A obra missionária é um trabalho de empreendedorismo, né? Porque exige esforço, exige mão de obra, e exige, que gera, eu digo, um produto final, né? Então, esse termo empreendedorismo, ele é um termo que a gente está usando hoje, né? Assim, como se fosse uma coisa muito nova, mas Deus, ele é o grande empreendedor. E ele nos deu a grande comissão, que é o grande empreendimento que a gente tem que realizar na história, né? É verdade, os anjos anelaram para escutar em nosso lugar, né? É uma benção. Pastor, que alegria receber o senhor aqui hoje de manhã, e eu quero aproveitar e dar bom dia para o Pedro também. Pedro, bom dia. Bom dia, Lídia, bom dia, pastor. É um privilégio aqui contar com vocês aqui e o pessoal aqui de casa que nos acompanha. E para a gente ficar mais perto ainda, para conversar um pouquinho mais, mande sua mensagem aqui no chat. Hoje temos até enquete para falar sobre empreendedorismo. Se você considera difícil empreender, então manda aí no chat qual que é a sua opinião. E se você puder e quiser, você pode mandar uma foto da coisa que você faz, do seu empreendimento. Seja qual que for, se você vende alguma coisa na rua ou você tem um restaurante. Manda para a gente no WhatsApp da comunicação, que eu vou te falar agora qual que é o WhatsApp da comunicação, que é 981498444. Vou repetir, 981498444. É isso aí, manda sua foto lá. E, pastor, quero pedir uma mensagem, então, para os nossos empreendedores, para quem não é empreendedor também, que está nos assistindo nessa manhã de casa, de onde estiver assistindo, por favor. Não,
Para mim, o empreendedorismo é o trabalho, né? O trabalho foi criado por Deus. E não existe segredo, não existe outro caminho para o sucesso, para a prosperidade, que não for através do trabalho. Né? Ele abençoará o trabalho de suas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Né? Então, eu creio que o grande desafio que a gente tem nesse novo mundo agora, pós-pandemismo, com essas reformas que a gente está vendo no campo da área trabalhista, nós vamos ter que trabalhar. É verdade. As novas gerações têm que se reinventar agora, né? Não vai ter mais aquele negócio do emprego, que o cara tinha toda aquela segurança, toda aquela estabilidade. É verdade. Isso é uma coisa que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então a gente precisa, essa questão do empreendedorismo, ela tem que ser incentivada, tem que ser financiada, porque é a saída que a gente tem. Nós não temos outra alternativa hoje, né? Não adianta você fazer um curso universitário, né? Ter títulos, se você não produzir alguma coisa, né? É verdade. Então eu creio que o empreendedorismo é uma bênção de Deus, o trabalho é uma bênção de Deus, e peça ideias para Deus que Deus vai lhe dar, né? Ontem mesmo eu recebi acho que foi da nossa aceleradora aí, do Paulo Maitá, eu achei muito interessante. Ele mandou um contato de um restaurante, um restaurante só, que oferece pratos de várias nações. Então, quer comida árabe, ele manda. Quer comida... Uau! É um negócio muito interessante, né? Porque geralmente hoje, quando você quer comer uma comida portuguesa, você vai num restaurante português. Português. Tá? Não, lá você tem pelo menos umas 10 culturas lá que você pode pedir naquele app, no aplicativo. No aplicativo, Olha que interessante. Pastor, o Paulo Maitá é o nosso convidado de hoje, sabia? A gente vai falar sobre ele, a gente vai falar com ele sobre empreendedorismo. Olha que interessante. Boa essa, hein, Paulo? Vou querer saber desse aplicativo aí depois. Pastor, que bênção. Posso pedir uma oração para os nossos empreendedores, para quem está assistindo? Não é todo dia que o pastor tem um tempinho assim, né, com a gente aqui, né? O pastor sempre tem tempo, gente, mas vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te servir e agora te servindo através dessa ferramenta que é a TV. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, abençoe, ó Deus, cada pessoa que trabalha nesse ministério. E, Pai, nos ajude a ser um canal de bênção para as pessoas que nos assistem. E hoje, ó Deus, especialmente nesse assunto do empreendedorismo, que o Senhor possa nos usar aqui para motivar, para encorajar pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão aí, ó Deus, sem uma perspectiva, que o Senhor esteja usando esse programa para motivar isso. Abençoa-nos durante todo esse dia, guarda-nos, proteja-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos continuar com o nosso tema empreendedorismo e conversar com ele, que o pastor acabou de comentar aqui, Paulo Maitá, né, Pedro? Nosso convidado de hoje. O Paulo, que é muito querido aqui, e ele está há bastante tempo trabalhando com empreendedorismo, com missões, isso que é o mais legal. Então, ele tem bastante coisa para trazer para a gente hoje, né? É verdade. Então, vamos chamar Paulo, querido. Bom dia, Paulo Maitá. Seja bem-vindo à Manhã IPP. Bom dia, gente. Bom dia, Lídia. Bom dia, pessoas. Tudo bem? Tempo, amigo. Olha, a gente faz Empreendedores do Reino junto, para quem não sabe, e são grandes programas que estão aí, inclusive até alguns sendo reprisados. Muito bom rever você, amigo querido. Que isso, é um privilégio meu participar aqui nessa manhã com vocês. Estou muito feliz e orgulhoso por ser da IPP e ver a IPP TV aí nesse projeto incrível rodando. E vocês estão empreendendo aí, né? Não é? Graças a Deus, Paulo, ele que tem nos movido, você sabe disso, né? Você viu que o pastor comentou agora da Bluefields, da Business as Mission, ele comentou? Quero saber desse aplicativo, fala um pouquinho mais. Pois é, tá vendo? No meio uma das maiores crises, né, econômicas aí, né, de saúde, mas que tem refletido na economia, a gente resolveu abrir um restaurante aí, junto com várias famílias imigrantes, né, que estão numa situação de refúgio também. E a gente falou, poxa, esse pessoal não está podendo sair de casa, aquela viagem durante a pandemia que você ia fazer para países aí distantes e tal, vamos levar essas culturas, esses países para dentro da casa das pessoas. Nossa, então a legal, gente lançou a Open Taste,
O Open Taste é um restaurante colaborativo feito por chefes especializados, treinados por nós aí, por empresas parceiras, e que cada dia é uma culinária diferente. Então tem Armênia, tem Congo, tem Síria, tem México, várias famílias com chefes treinados. Você pode receber isso na sua casa através dos principais aplicativos aí de delivery, né? Então, aquele aplicativo que está acostumado lá, só coloca Open Taste, você vai ver lá e consegue também, além de comer uma comida com qualidade de outro país, ser atendido por um chefe nativo e ajudar pessoas também, que o projeto tem esse objetivo de geração de renda e emprego para quem está tendo muito mais dificuldade do que o normal, né? Aqui num novo país, uma nova cultura, então é importante a gente ajudar o próximo também nesse sentido. E é bonito de ver, né, Paulo, que tem uma missão atrás disso. Eu lembro da entrevista que nós fizemos com a Joana e que ela tinha, assim como a vida dela foi restaurada por Deus, ela queria levar isso para as pessoas, né? E esse é o grande, acho que acredito que é o grande chamado por trás do empreendedorismo dos empreendedores do reino, né? Acho que como o pastor Edival estava falando, né? Todos nós somos missionários, né? Então, a gente só consegue empreender o nosso trabalho porque Deus é um Deus empreendedor, é um Deus trabalhador, e a gente é imagem e semelhança a Ele. Eu acho que tudo que a gente faz, temos que ter a grande comissão em mente, né? No nosso coração, todo momento. O pastor Hernandes pegou no domingo uma coisa muito legal, que é esse costume que a gente tem na igreja de terceirizar a missão para o outro, né? Então, eu tenho um emprego, eu sou um empresário, eu vou financiar missões e a outra pessoa que vai para o campo, né? E a gente acaba perdendo um pouquinho essa perspectiva da grande comissão de que a gente tem que participar, né? Não é só ou orar, ou doar, ou ir, é tudo ao mesmo tempo. Então, eu acredito muito que empreender, como no meu caso tenho empreendido aí há alguns anos, é um chamado. Igual o chamado para ser pastor, igual um chamado para ser missionário, eu creio que Deus me chamou para empreender, para ser empreendedor, e creio que por muito, muito tempo eu vou fazer isso até Deus direcionar para outra área. É Mas verdade. eu creio que é uma questão de chamado com o mesmo peso e com a mesma importância na missão de Deus. É verdade, Paulo. E agora você falando, me veio à mente, como que começou? Queria que você contasse um pouquinho como começou o seu chamado, como que você identificou isso, porque uma das maiores crises, inclusive para estudantes, ou enfim, tem gente que já viveu uma grande parte da vida e ainda tem novas ideias para começar a empreender depois de já ter vivido bastante, não tem idade para empreender. Mas como identificar esse chamado? E aí, se você quiser contar um pouquinho de como aconteceu com você também, por favor, nos presenteie com esse testemunho. É uma história longa, porque não é nenhum momento que abre o céu e desce os anjos e fala Sim. assim, ó, você foi chamado, vai. Mas é algo bem gradual, que a gente eu pelo menos fui sentindo alguns sinais, né, conversas com Deus e entendendo qual que era o meu papel. Eu sempre eu tinha antes de empreender, né, de me jogar em empreendedorismo, eu trabalhava como CLT de uma grande empresa e tinha condições para me manter e também para doar um pouquinho para missões e tal. E para mim aquilo era meu papel, né? Esse papel de financiar apenas essa missão, né? Igual eu falei, terceirizar. E eu fui entendendo gradualmente, estudando a Bíblia, e em alguns momentos específicos também, que Deus falou mais claramente comigo, de como que eu poderia integrar, né, a minha fé ao meu trabalho e não viver uma vida só aos domingos e sem conexão segunda a sábado, né? Mas não talvez separando Deus em primeiro, família em segundo e trabalho em terceiro, mas como que Deus está em primeiro lugar no meu trabalho? Como que Deus está em primeiro lugar com a minha família? Como que Deus está em primeiro lugar no meu lazer? Como que Deus está em primeiro lugar na minha vida em comunidade? Então, acho que Deus me fez entender que Ele precisa ser prioridade em tudo, né? E não ter a minha vida espiritual desassociada do restante da minha vida, né? Mas sim, como que a minha vida espiritual, que eu acredito,
tem relação e integração com todo o resto. É interessante, né, Paulo? E assim, qual a mentalidade que você teve que desenvolver quando você começou a entender isso, começou a empreender? Qual a mentalidade que você começou a desenvolver? Eu acho que foi uma mentalidade de muito aprendizado, né? Muita disposição para desaprender conceitos que eu tinha sólido, né, anteriormente, e reaprender o novo, né? Então acho que o empreendedor, de forma geral, ele precisa estar sempre aberto a conhecer coisas novas, a testar coisas novas, a investigar. Trabalho muito com startups, né, que são empresas que tenham algum foco em inovação e que resolvem um problema que ninguém está resolvendo, enfim. E nesse mundo de startups, os empreendedores têm que testar o tempo inteiro, né? Porque não tem uma receita de bolo, não tem um segredo do sucesso, né? Se alguém falar isso, com certeza está mentindo aí. Mas você testar, dar a cara e se jogar. Tem uma frase legal que é você empreender, você se jogar do alto do edifício e construir um avião no meio da queda. Então é Uou! basicamente isso. É desse É jeito, muita incerteza. é Então verdade. eu aprendi que isso também é fé, né? O empreendedor tem uma questão de fé muito interessante. Fé lá em Hebreus é a certeza das coisas que não se vê, né? É. E o empreendedor é muito assim, porque ele se joga, ele investe dinheiro dele, ele investe, toma os riscos, né, necessários, contrata pessoas para colocar um produto no mercado que ele nem sabe como vai ser, para um cliente que ele nem conhece ainda, nem sabe quem vão ser. Então ele precisa acreditar muito em várias coisas que ele não está vendo ainda, com um mínimo de percentual de chance para dar certo, né? Então, de certa forma, é uma fé também, um tipo de fé empreendedora, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa ter. É verdade, fé e ousadia, né, Paulo? Como o próprio apóstolo Paulo, né? Ô, Paulo, sabe o que eu lembrei hoje de manhã, que eu estava pensando nessa entrevista? A primeira entrevista que eu fiz aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros foi com você, você lembra? Você fez a associação do Eu apóstolo lembro, Paulo. Você consegue recapitular aquilo que você falou naquela entrevista? Achei tão incrível, que é a ousadia, a fé, lembro. né? O próprio pastor Arival falou, né? Fazer missões, plantar É. igrejas, é empreender, né? Você precisa do perfil empreendedor ali das pessoas que vão ser as pioneiras num campo missionário, alguma coisa assim. E o apóstolo Paulo foi um empreendedor em toda a sua jornada missionária, né? Nas viagens, em tudo. Mas teve um momento específico que ele empreendeu uma empresa, né? Ele abriu ali, costumo falar que ele abriu uma startup ali com um casal da Itália, né? Priscila e Áquila. Então foi uma época de necessidade que as igrejas não estavam mandando sustento e eles precisavam se virar e ficaram um período nessa empresa fazendo tendas, né? Então não sei, acho que alguém que tem mais conhecimento pode falar por que essas tendas eram usadas, talvez para mantimentos, estoque, ou para as pessoas dormirem nas tendas, não sei. Mas eles vendiam as tendas e geravam lucro nessa empresa, e com esse lucro eles se sustentavam e continuavam a pregação do evangelho até que as igrejas começaram a mandar de novo sustento, e ele falou, não, vou de forma integral voltar, né, e aí não sei o que deu da empresa, mas Priscila e Áquila caminharam com Paulo, e acredito que foram, de certa forma, discipulados por ele, nesse contexto de empresa, e depois foram grandes líderes da igreja de Éfeso, né? Depois que Paulo plantou, Priscila e Áquila ficaram lá, liderando a igreja. Então foi um tempo de muita qualidade, acredito, que eles passaram juntos durante esse tempo, empreendendo uma empresa juntos, né? É verdade. E com certeza eles passaram por problemas e dificuldades naquela época também, né, Paulo? E queria te perguntar, Deve ter aproveitando essa faltado. deixa, qual a maior dificuldade que você já teve empreendendo? Qual uma das, né? Porque deve ter sido várias aí, como empreendedor, enfrenta várias, né? Acho que foi quando eu decidi fazer essa transição, né? De certa forma, uma certa segurança de ter um emprego fixo para poder empreender com os meus próprios recursos, né? Que depois de uns meses acabaram todos Nossa. e eu precisei, assim, me virar, né? Então foi um momento de muito aperto, de muita
de muito questionamento, de muita busca. Será que é isso mesmo? Então foram assim, não foi poucos meses não, foram talvez 1 ano e meio, talvez um pouco mais, desse processo e eu precisava também vender o projeto para outras pessoas, né? Então, Sim. para que tivesse investimento, para que viesse recurso. Então foi um processo bastante doloroso e que mexeu muito até com, sei lá, meu orgulho, né? Porque eu era super autossuficiente financeiramente falando e precisei reinventar toda a minha vida, meu estilo de vida para poder me readequar. Mas eu sempre pensei que o pior que poderia acontecer é eu voltar para o mercado de trabalho e ter aprendido um monte de coisas, né? Conhecido pessoas incríveis, então o risco estava, acho que o empreendedor ele também precisa avaliar os riscos, né? Do que pode acontecer, que pode dar errado. Mas acho que foi o momento de maior dificuldade, de maior desafio, onde eu estava muito feliz por fazer o que eu amo fazer, por ter encontrado esse propósito e estar fazendo aquilo, mas também muito frustrado por não estar dando a velocidade correta da forma como eu imaginava, né, para as coisas darem certo. E eu fui aprendendo muita coisa nesse meio do caminho também, né, eu acho que nesse mundo quando a gente fala de empreendedorismo com valores cristãos, né, colocando o que a gente acredita, muitas vezes as pessoas vão para um extremo do triunfalismo, né? Que acho que foi até um dos assuntos que a gente gravou lá no Empreendedores do Reino, Empreendedores do Reino. na EPP, que é assim, não, estou empreendendo com Deus, então certeza que eu vou ficar rico, que vai dar tudo certo, não sei o quê. E a gente tem que entender que não é muito bem assim. Deus tem a própria definição de sucesso, né? E muita gente acaba deixando para, não, quando uma empresa começar a dar lucro, né, quando eu atingir lá o ponto de equilíbrio, eu vou começar a doar para missões, daí eu vou fazer missões, né? Mas a missão não começa quando a empresa começa a dar lucro, né? Ela é desde sempre. Então, eu acho que a gente tem que descobrir, tem um amigo que fala que a gente tem que descobrir quais são os KPIs de Deus, né? Quais são os indicadores de sucesso que Deus está avaliando e buscar isso, né? E a Bíblia é muito clara, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não sou muito de uma visão triunfalista da coisa. Acho que Deus tem o tempo dele, a gente precisa descobrir quais são esses tempos e fazer o nosso máximo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a nossa fé ajuda muito. A gente está trabalhando o tempo inteiro para Deus, não é para as pessoas. Então, isso precisa elevar a barra da nossa excelência do que a gente entrega no dia a dia do trabalho. Porque a gente tem que trabalhar de uma forma para Deus, né? Então, o que Deus merece? E tem uma coisa que eu até aprendi recentemente, que eu estou tentando aplicar, é ter um momento de oração bem curto no meio do dia, perguntando para Deus, e aí, Deus, conversando, né? O que eu estou fazendo hoje? Tá legal? Tá bom? Tô te servindo bem? Tem alguma coisa na minha agenda que eu devo tirar? Tem alguma coisa que não está na minha agenda que eu devo incluir? Sabe, fazer um check-up no meio do dia, assim. Então, acho que esse tipo de coisa leva a gente a empreender para Deus e com Deus, né? Então, acho que esse é um aprendizado que ainda tenho, ainda estou nessa jornada aí, nesse caminho, mas é uma coisa que a gente precisa ter prazer também em empreender, em trabalhar para Deus e com Deus, né? Então, acho que isso é uma coisa que tenho aprendido aí ao longo do tempo. Nossa, que bem, São Paulo. Se o programa acabasse aqui, já teria valido a mensagem para ficar por nossos muitos dias aí. E olha, você falou de um momento de dificuldade, superou, já passou uma pandemia. Quero perguntar mais umas coisinhas, mas antes, eu só quero perguntar para o Pedro, que o Pedro Cera está aqui conosco, Paulo, quais são os Ô, comentários do Pedrão. YouTube que estão rolando também aí, Pedro? Bom dia, Paulo. Tudo bom? Paulo, muito querido. O pessoal está respondendo a nossa enquete, né? Colocando que não acha difícil, mas requer coragem para iniciar. A Caroline Melo colocou. A Suelen quer começar a empreender também. O Tony Júnior falou que tem que saber esperar e isso hoje é quase impossível. Então, até eu vejo do Paulo também uma grande perseverança
Já vou emendar uma pergunta aqui, tá, tá, Lídia? Por favor. É uma pergunta minha, pessoal. Porque, como você falou, né, Paulo, o pessoal quer sucesso e a definição de sucesso de Deus é diferente, né? Como é que você vê o papel da perseverança em toda a questão de empreender? Que a pessoa vê que não, eu tenho que soltar a corda e realmente não está dando certo, ou de que, calma, ainda estou começando e preciso continuar investindo nisso e perseverando? Legal, isso é uma pergunta, dá pra gente ficar umas 2 horas aqui falando sobre ela. Mas eu acho que a gente tem que avaliar sempre. Cada um pensa diferente nisso, né? Cada um não tem uma resposta certa. Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu tendo a pensar que dados são muito importantes para a tomada de decisão, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquele elemento intuitivo do empreendedor, que muitas vezes a conta. Te dar um exemplo da minha vida aqui. Hoje, a gente tem a Bluefields, né, uma aceleradora de negócios e tal, a gente está estabilizado, a gente está indo num caminho legal. Se eu fosse colocar na ponta do lápis, e eu fiz isso inúmeras vezes, e fazer as contas e ver como que as contas vão fechar, não fechava. Então, se eu fosse tomar uma decisão naquela época em números, em dados, não, vamos fechar isso aqui porque não vai dar certo. Mas acho que tive aquela convicção, aquela intuição junto com outras pessoas também, né, que estão comigo aí desde sempre, para a gente continuar. Então, acho que é um processo muito particular de cada um, de compreender, tá bom, sei lá, vou ficar 2 anos dando murro em ponta de faca, daí também não, né? Mas eu acho que é bem complicado, assim, talvez estou sendo um pouco prolixo, mas é uma coisa que eu acho que tem que ter as duas partes, respondendo mais diretamente. Tem que ter a base, sua análise de dados, né? Mas também aquela intuição, aquele sentimento, aquela convicção de chamado também, que é importante. Poxa, eu tô realmente no lugar que Deus quer que eu esteja. Então, a conta não está fechando, mas vou perseverar. Então, acho que tem esses dois lados, né? O analítico e o mais intuitivo. Obrigado, Paulo. Desculpa aí pela boba. Não, foi ótima pergunta, Não, Pedro. pergunta excelente. Né? E dá vontade de perguntar um monte de coisa, porque todo mundo é meio que empreendedor, né? Até a dona do lar, né, Paulo? Ela empreende o seu lar, né? Então, acho que são temas interessantíssimos que a gente, lidando, né, com a sabedoria que vem de Deus, a gente consegue fazer com excelência para a glória de Deus, né? E agora me fala uma coisa, Paulo. Toda essa caminhada e essa pandemia, meu amigo, o que me conta, me fala um briefing sobre essa pandemia como uma visão geral do empreendedorismo e você como empreendedor nos negócios, quais as diferenças, o que trouxe essa pandemia para o empreendedorismo? É uma crise, né? Na crise tem oportunidades e tem ameaças, né? Então, essa pandemia para os negócios, para os empreendedores, é como se fosse na Fórmula 1, quando entra o safety car na pista e todo mundo diminui a velocidade e aí fica se perguntando, e aí, quando que o safety car vai sair da pista? Porque a gente quer aumentar a velocidade. E nesse processo, a gente não sabe como que vai estar a corrida depois, né? Então, só o tempo aí para mostrar. Então, infelizmente, tem muitos negócios falindo, né? Com dificuldades, porque os clientes estão em dificuldades, porque tem que pagar fornecedores e capital de giro, né? Quem que aguenta 3, 4 meses sem uma receita mínima? Mas também tem vários negócios que estão meio que surfando nessa oportunidade, né? Se reinventando, indo para o mundo digital. Eu acho que uma coisa que ajudou muito, que foi um efeito, né? Foi essa digitalização, né? Sim. De empresas, de pessoas e até das igrejas, né? Até brinquei aí, eu até apertei enter sem querer, não era para ter mandado um comentário umas semanas atrás, mas eu escrevi assim, que antes da pandemia, muitas pessoas até dentro da igreja
demonizava a tecnologia. Não, isso aí é do tinhoso, não sei o quê. E agora não, tecnologia é uma bênção, né? O pessoal tá EBD, culto. Os cultos antes tinham 800 mil pessoas, agora está chegando a 5 mil ou mais pessoas. Então, acho que tem sido uma bênção mesmo essa descoberta de como que a gente pode usar a tecnologia para o bem, né? Tem os riscos, tem os desafios, e não só no ambiente eclesiástico, né? Mas em todos os outros ambientes. Um restaurante, por exemplo, ele tinha, na média, né, dos restaurantes de São Paulo, tinham 10, 15, 20% talvez de receita vindo de delivery, e o restante no salão. Agora é 100%. Os restaurantes estão começando a reabrir agora, né? Mas os empreendedores, donos de restaurantes, descobriram que poderiam também aumentar o potencial do negócio vendendo online. E muita gente acabou descobrindo isso em outros setores. Então, acho que é uma mistura aí de ameaças e oportunidades, mas eu acredito muito que a gente vai sair bem dessa crise que já tá passando aí. E o resultado, infelizmente, negativo é o número de desempregados, né? Então, algumas estimativas aí apontam para 30 milhões ou mais, e é uma coisa que a gente aqui na Bluefield está tentando também dar uma resposta para isso, como nós podemos aliviar ou minimizar o impacto, né, o efeito do desemprego no Brasil, no mundo até, através do que a gente consegue fazer. Então, a gente está testando aí algumas soluções, algumas coisas, repensando a forma de trabalho, talvez no futuro, daqui para frente, porque por esse processo de digitalização das empresas, muitas pessoas que tinham empregos e agora não têm mais, elas vão potencialmente acabar ficando desqualificadas, desatualizadas, né? E tem muita gente pensando em serviços de educação, por exemplo, de como atualizar, né, fazer uma atualização, ajudar essas pessoas a se atualizarem profissionalmente para se reinserirem no mercado de trabalho. Mas e nesse meio tempo, né, como que ela vai se manter, como que ela vai prover para sua família? Então a gente tem pensado em soluções nesse meio tempo, e fizemos alguns protótipos aí, a gente vai testar nas próximas semanas, mas acho que esse é o papel um pouco da igreja também, da gente pensar como igreja, né? É verdade. Não só no ambiente de 4 paredes do local, né, do templo, mas como que a gente pode usar nossas habilidades, o propósito que Deus deu pra gente, para ajudar o mundo, né, para ajudar as pessoas, para empreender, para cuidar da criação. Então, essa parte, teve um programa da IPPTV que eu assisti falando de tecnologia a serviço do reino. E ficou claro o mandato cultural em Gênesis, né? Que ali está incluída a questão da tecnologia. Então, como que o povo eleito, né, pode usar a tecnologia para o bem da humanidade, né? Deus deu esse mandato para a gente. Então, eu acho que a gente precisa dar respostas também como igreja, os profissionais cristãos, os empreendedores cristãos. Eu acredito muito que o mundo que a gente vive, ele podia ser muito melhor se os cristãos aplicassem o que eles aprendem aos domingos, de segunda a sábado, né? E eu estou incluído nisso aí. Então, se a gente observasse os princípios, os conceitos bíblicos de como operar um negócio, e a Bíblia fala muito, muito, muito sobre isso, eu acho que a gente teria um mundo muito melhor. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que a gente tem que pensar nessa pandemia, né? O Hernandes fala muito, Deus não perdeu o controle das coisas, né? Deus é soberano, e será que ele não está esperando que a gente também faça alguma coisa? Sei lá, ó, é uma oportunidade para vocês sinalizarem o reino, não sei. Então, acho que é mais ou menos por aí. É verdade, Paulo. E é uma alegria muito grande caminhar assim com pessoas que têm essa visão que nem você tem. Eu já quero deixar o convite aqui, quando esses projetos desenvolverem, traga para nós divulgarmos e também ser uma porta, usar esse canal, essa bênção como meio, né, dessa caminhada juntos como igreja, né? Traga para nós. E eu creio que isso é o começo, nessa entrevista aqui, é uma continuidade do que nós já fizemos lá atrás, mas é o começo de muitas coisas que virão aí para frente, de empreendedorismo
empreendedores, de pequenos, médios, grandes empreendedores e todos os empreendedores, porque desde da mãe, né, que cuida do lar até um presidente de empresa, todos, eu acredito que todos empreendem, né, a sua própria vida e os seus negócios, né, Paulo? Mas lembra de trazer, a gente vai conversando aí, trocando figurinha e compartilhando com você que está Legal, nos com certeza. assistindo aí do outro lado. E eu quero só dar uma pausa aqui rapidinho, Paulo, para ver com o Pedro os comentários ou perguntas que tem. Eu queria falar para o Paulo que ele pode trazer, além de divulgar, também comida. A segunda vez que Quiser o mandar. Pedro, Eu tô todo dia Com aqui certeza. ele está tentando. No dia vendo? da pizza, ele falou, se alguém quiser mandar uma pizza, que deu até endereço, e aí ele ficou triste no final do dia que a pizza não tinha chegado. Aí começou a me Ô, matar. Paulo, agora ficou o recado para você, viu? Mas, Faz parte, faz tirando parte. brincadeiras, né, o pessoal está gostando bastante. O Rui colocou parabéns pela programação, excelente qualidade, edificante para toda a família. A Jéssica Paiva falou que gosta muito de você, grande Paulo. A Jéssica também nos acompanha todo Abração, dia Jéssica. aqui. Um abraço para a Jéssica. Ai, Paulo, que bênção conversar com você. Eu sei que está chegando ao final, mas eu quero perguntar uma coisa. Como que o Evangelho te ajudou a empreender de forma saudável e ética? Rapidinho, né, para a gente aproveitar bem o tempo. O Evangelho ele é o centro da nossa vida, né? Tudo que a gente faz, a forma que a gente vive, tem que ser centrada no Evangelho, que é a história de Cristo, que Cristo fez por nós, né? E isso faz toda a diferença. Então, quando a gente empreende, a gente trabalha numa empresa ou qualquer outro tipo de trabalho, a gente tem que se perguntar como que eu posso aplicar o que eu aprendo aqui com a minha fé na onde eu estiver, né? E então acho que ética, por exemplo, né? Quem que duvida que a Bíblia tem instruções éticas, inclusive com barras mais elevadas do que a ética do mundo de negócios em geral, né? Então a gente precisa observar isso também. Não existe pessoa perfeita, não existe empresa perfeita, não existe igreja perfeita ou nem família perfeita, mas a gente tem que buscar seguir esses mandamentos, seguir esses princípios que são muito ricos. Eu acho que isso faz com que a gente seja sal e luz, né? Se a gente fizer o básico, nós já seremos sal e luz e já estaremos evangelizando. Claro que não só na forma de comportamento, mas também em palavras, em oportunidades que tiver, contando a nossa história, o nosso testemunho, e entendendo que eu pelo menos entendo, vejo essa visão da estratégia de evangelismo de Jesus, os relacionamentos. E o trabalho é o lugar que a gente mais passa tempo na nossa vida e que mais desenvolve relacionamentos. Em algumas pesquisas diz que os nossos amigos são pessoas do trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho, muitas vezes, que em casa, com a nossa família. Então, acho que são oportunidades de relacionamento, oportunidades que a gente pode falar do evangelho, né, através da nossa vida. É verdade, Paulo, é muita bênção mesmo ter o Evangelho como nosso guia, né? Paulo, sabe o que eu queria pedir para você falar um pouco? O site da Bluefields e também o Open Taste, a gente vai falar de novo, Open, de abrir, né? Open, O-P-E-N, você está correndo risco aqui. Tá O certo, Pedro. tá certo. Tá. Open Taste, T-A-S-T, falei certo? É isso aí, é isso aí. Acho que perdemos o áudio, vocês estão ouvindo? Mas Do Paulo? Som? Voltou. Falei certo, Paulo? Falou certinho, o seu inglês está muito bom. Porque aqui o Pedro me corrige, aqui a correção é acirrada, aqui, né? Ele não perde uma minha. Então tem que falar certinho. Mas fala um pouquinho da Bluefields e do Open Taste para deixar para quem está nos assistindo. Legal. Eu vou deixar um Instagram da Bluefields, que é Bluefields Aceleradora. Só procurar a gente lá, seguir a gente. Tá um canal bem ativo no Insta, postando várias dicas de empreendedorismo, várias coisas também relacionadas a fé e trabalho. E Open Taste a gente lançou ontem, né? No meio dessa pandemia aí, o setor de alimentos sofrendo, a gente lançou um restaurante. Isso também é um pouco de fé aí. Liderado
O restaurante é liderado pela Joana, que é uma empreendedora da Síria, Querida. está aqui no Brasil já faz alguns anos, e que juntou com vários outros chefes de vários outros países que também estão em São Paulo, para cada dia ser uma culinária diferente. Então é como se tivesse uma volta ao mundo durante a semana sem você sair de casa. Então você Que pode ir lá delícia. no iFood, aí encontrar lá Open Taste e escolher o cardápio do dia. Ontem foi comida mexicana, hoje é comida síria. Nossa. Então, chegando aí, ó, hora do almoço, você está assistindo a gente, aproveita e peça aí. A cozinha fica mais ou menos no centro de São Paulo, então a gente atende 7 quilômetros de raio para a comida chegar bem quentinha. Olha. Então, quem está nessa região aí, com certeza pode ter essa oportunidade de não só comer uma comidinha internacional muito boa, super acessível, e também ajudar pessoas, imigrantes, refugiados qualificados que estão aqui no nosso país e precisam da nossa ajuda. Acho que uma das coisas na Bíblia que fala muito também ajudar os imigrantes, né? Então a É gente verdade. seria um papel nosso também gerar essas oportunidades, né? Eles passam por muito preconceito também, em alguns momentos eu presenciei isso. Então é importante a gente também fazer a nossa parte para recebê-los bem, porque eles não estão aqui por opção, né? É. Mas sim fugidos de guerra ou de crise econômica. Então, mas além disso, a comida é boa. Acho que é isso que importa mais ali. E com certeza é uma boa pedida. Com certeza, no momento especial nós pediremos também para abençoar e para sermos abençoados, né, com tanta delícia. Ô Paulo, quero te agradecer, muito bom sempre caminhar com você. Nossa equipe, a igreja tem um carinho muito grande por você, pela sua família, a Thalita também, queridíssima. E quero te agradecer e pedir para deixar uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Legal. Eu acho que a mensagem final é uma mensagem de encorajamento. O pastor Arival é uma das pessoas que mais acreditou nessa transição que a gente fez para começar a aceleradora e apoiou de diversas formas. Olha que bom. E eu acho que vale a pena você conversar com o pastor da sua igreja e perguntar como que a igreja pode valorizar, pode inserir os empreendedores e profissionais ali da igreja na missão de Deus. E acho que fica o desafio aí para vocês encher o saco do pastor aí e descobrir isso juntos, como que isso pode ser feito. Com certeza vai ser bênção aí para a igreja, para os irmãos e para a sociedade também de forma geral. Que bênção, Paulo. De todo coração, de toda a nossa equipe, um grande abraço para você, para a Thalita. Obrigada por dedicar seu tempo tão precioso. O tempo de todo mundo é precioso, né? Mas para estar conosco aqui, somos muito gratos mesmo. Um grande abraço e muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês, parabéns pelo empreendimento aí, já sou fã da IPPTV. Glória a Deus. Entregamos a Ele o elogio que Ele que tem feito tudo, né? A gente fala Amém. para não deixar a gente estragar e nos capacitar, né? Glória a Deus. Obrigada, Paulo. Isso aí, gente. Que conversa maravilhosa com o Paulo Maitá, empreendedor. E nós tínhamos o programa Empreendedores do Reino, então tem vários vídeos aí, até a gente está reprisando alguns para você assistir de novo. Antes do Dica de Leitura, quero perguntar para o Pedro, tem algum comentário aí que você queira comentar, Pedro? Comentário já envolve a dica de leitura. Olha como está nessa sintonia. Olha! A Núbia perguntou, ela entrou agora e ela está curiosa pelo assunto. Ela quer sugestões de livros ou cursos para saber um pouco melhor. A Lídia acabou de falar. Tem os vídeos aqui do Empreendedores do Reino. Você pode ir também na página da Bluefields, como o Paulo falou. Se ficar muito difícil de escrever Bluefields, coloca Paulo Maitá e por ele você acha lá, ou do Open Taste. E também tem uma dica de leitura, né? É verdade, Pedro. A dica de leitura de hoje é essa daqui: O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos de John Stott. Uma parcela considerável da igreja cristã se formou com a firme convicção de que a única relação que deveria ter com temas intricados como política, diversidade, meio ambiente, aborto e tensão social, entre outros, limitava-se à oração. O raso envolvimento nas questões contemporâneas, em nome do aprofundamento bíblico,
criou um abismo que John Stott tenta ajudar a superar com este livro. O cristão em uma sociedade não cristã é mais do que uma análise sobre a sociedade moderna e suas mazelas. É uma convocação ao pensamento crítico e ao engajamento a partir das verdades eternas contidas nas Escrituras Sagradas. Então, fica a dica de leitura de hoje, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do John Stott. Então, fica aí a nossa dica fenomenal de leitura de hoje. É isso aí, né, Pedro? Lídia, sabe o que também é sensacional? O nosso quadro Dá um Google. O Dá um Boa! Google, onde nós vemos as coisas mais pesquisadas, o que está em tendência no Google nos últimos dias, principalmente entre ontem e hoje. E tem 3 notícias, 3 eventos muito legais para a gente falar. O primeiro, está todo mundo querendo saber sobre a 4ª parcela do auxílio emergencial. Então, a Caixa Econômica Federal vai pagar a 4ª parcela do auxílio emergencial fornecido pelo governo durante a pandemia. O que é legal falar que a partir dessa terça-feira, esse lote vai estar valendo para aqueles que fazem aniversário entre outubro e dezembro. É um total de 1,2 milhões de trabalhadores e ao todo o lote inclui 5,9 milhões de beneficiários. Então, se você esqueceu, já fica avisado, se você faz aniversário entre outubro e dezembro, pesquisa lá para conseguir retirar a sua 4ª parcela, se você tem direito a esse serviço do auxílio emergencial. E além disso, temos que o MEC abre hoje as inscrições para o ProUni. Então, você que quer participar do ProUni, entra no site do MEC, se cadastra, que hoje já está valendo as inscrições para o ProUni. E por último, que eu achei muito legal essa notícia, Lídia, no Rio de Janeiro, no Arpoador, um elefante marinho foi visto lá na atração. O pessoal estava surfando, estava no mar, aí do nada veio um elefante marinho. Tem umas fotos muito legais e é bem legal, né? Como a natureza está cada vez respirando um pouquinho mais durante esses tempos. E foi uma festa lá na praia, um monte de gente tirando foto, porque eles estavam surfando e um animal diferente, né? Que a gente não costuma ver. Um elefante marinho passou lá e está todo mundo querendo saber na internet, procurando no Google sobre isso. Olha só que interessante. E como é diferente, né? Imagina você tá ali, um elefante marinho. Agora, pegando o gancho das notícias mais procuradas no Google, agora vamos falar de algumas notícias que bombaram ontem também. Olha só, ontem começou a inscrição de voluntários para a 3ª fase de testes da vacina contra o novo coronavírus, que foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa de biotecnologia Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Apenas profissionais da saúde que estejam na ativa poderão participar desse estudo da vacina. Os pré-requisitos são que os voluntários não tenham se contaminado pela Covid-19 anteriormente, ou mulheres que não estejam grávidas ou planejam engravidar nos próximos 3 meses, e que os voluntários morem perto de um dos 12 centros de pesquisa que conduzirão o projeto da vacinação. Então, foi aprovado aí, né, esse teste de vacina só para profissionais da área. E, segundo o governador João Dória, do PSDB, após o recrutamento, a vacina deve começar a ser aplicada nos voluntários a partir do dia 20 de julho. Em todo o Brasil, serão escolhidos 9.000 voluntários distribuídos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal. Na sexta-feira, dia 3, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a nova etapa do projeto. Na quinta-feira, dia 9, o governador João Dória anunciou a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa da CONEP e também aprovou a realização dos testes. Olha aí, mas só para profissionais da saúde, né, gente? E alguns, então são 9.000 aí. Então. Olha só, outra notícia, que as aulas presenciais de cursos livres, como idiomas, dança e informática, já estão liberadas a partir de ontem, segunda-feira, e pode acontecer com apenas 35% dos alunos. O Plano São Paulo, que regulamenta a quarentena no estado, classifica a capital e mais 6 regiões do estado na fase amarela da pandemia. Então, 35% de pessoas nas classes é o limite máximo para voltar aos pouquinhos.
Outra atividade que está voltando são as academias da cidade de São Paulo, que reabrem com restrições e movimento fraco desde ontem, segunda-feira. Depois de quase 4 meses fechadas, as academias da cidade de São Paulo reabriram ontem, com movimento fraco. Além da permissão do funcionamento limitar o número de alunos, muitas pessoas ainda têm medo de voltar a frequentar a academia e se sentem um desconforto com o uso da máscara durante as atividades físicas, né? Dizem que o O2 liberado é o que a gente respira depois, que não é saudável, enfim. As regras são bem rígidas e as pessoas não podem malhar em grupo e ainda tem que usar máscara, né? Para treinar é só com hora marcada. E além disso, os espaços não podem funcionar o dia todo. Então, mas já dá para respirar e ficar feliz por estar praticando uma atividade física, né, Pedro? Já aproveita e também vai dando seu jeito em casa, né? Eu estou falando com a maior hipocrisia aqui, porque nitidamente não sou alguém que faz academia em casa. Mas a gente tem que fazer, né, Lídia? É sempre bom cuidar da saúde, tentar dar um jeito. Se você puder ir na academia, conseguir marcar um horário também, não se esqueça de tomar todos os cuidados possíveis. Lídia, hoje nós falamos sobre empreendedorismo, estamos falando sobre empreendedorismo e temos uma gravação, uma entrevista bem legal com o Dal, né? O Adalberto, ele do All Black, também tem uma agência de trade marketing, e ele falou um pouquinho pra gente sobre a experiência dele com o empreendedorismo, sobre a visão dele, de acordo com a Bíblia, dos negócios dele. Pode acompanhar essa entrevista bem legal, né? Vamos lá, vamos ver o Dal. E o Dal, daí o Black, aquele hambúrguer, hein? Ô, Pedro, você com a comida tá terrível, né? Eu vou desafiar você a malhar e aí você desafia a gente a pedir comida. Vamos lá, vamos ver o depoimento do Dal. Adalberto Molina Doná, eu sou empresário, eu tenho uma agência de trade marketing, né? E há já 16 anos. Eu já tive vários negócios, eu comecei desde locação de equipamentos, fiquei 10 anos com isso, aí eu quis mudar de área, aí eu fui para a área de agência, de eventos. Da agência de eventos que eu montei em 2003, dali já fui mudando, eu sempre fui empreendedor, eu sempre quis mudar de área, né? Então depois eu fui para fazer eventos, aí de eventos já virou uma agência de trade marketing. Então acho que é um empenho da pessoa e do que gosta de fazer, né? Acho que é mais isso. Olha, eu sempre quis ter alguma coisa que me fizesse ter vontade de trabalhar, né? Porque quando você não tem a vontade de trabalhar, você acaba desistindo, não sendo bom naquilo, não dá um empenho, né? E para ter um negócio empreendedor, você precisa ter motivo, né? O que te motiva a fazer aquilo? Te motiva se é só o dinheiro, se é a motivação pelo desejo do trabalho, porque o dinheiro acaba sendo uma consequência, né? Então, qual é a sua motivação? Eu sempre tive uma motivação de trabalhar, de fazer bem feito, de cuidar, de ter pessoas do lado que acredite, gerar emprego e trabalhar com mais pessoas. Então, acho que a motivação é o principal o que te leva, né? Porque quando você quer só, se você pensa como um funcionário, por exemplo, e fala assim, não, eu quero ser patrão, porque patrão é melhor, e você está só no intuito do dinheiro, e aquilo acaba que não dá certo. Porque a motivação sua está errada, né? Essa que eu acho que é o X da questão. Hoje atualmente, né, que eu já passei por várias áreas, você vê que a motivação não está no negócio e no dinheiro, né? Está na área, no prazer que você vai descobrindo outras áreas. Mas hoje nosso principal trabalho é a agência de trade marketing. Nós fazemos gerenciamento de categoria, ponto de venda, trabalhamos também com eventos, então é uma agência, né, de criação. E é muito legal quando você vê algo que você imagina e aí sai do papel e você vê na rua, você vê no mercado, você vê num ponto de venda, aquilo que você criou, é muito bacana. Eu cuido necessariamente, assim, o meu foco principal é a parte administrativa, financeira da empresa, mas não que eu fico apegado só a ela. Eu também curto bastante a parte de produção, a parte de execução, eu sempre estou olhando. Assim, eu acho que tudo é interessante, cada um tem uma realidade diferente, né? Você tem que fazer essa realidade se encaixar, o custo, a administração e a peça e a qualidade. Então, mas eu, particularmente, eu fico mais na parte administrativa.
Nós, graças a Deus, assim, a gente tem como ética não deixar essa parte de corrupção entrar, nós somos bem éticos. Nunca, nenhum cliente nosso pode sair e falar assim, ó, eles deram comissão para deram nada, graças a Deus não. É mais difícil crescer assim, muito mais difícil crescer, porque aí você é trabalho, é árduo, é dia após dia e mostrando o resultado, e mostrando a qualidade e mostrando para o cliente que esse é o caminho, mas é mais difícil. Então a gente sempre, na agência, sempre buscou a ética no trabalho e nem sei como é o outro caminho, para te falar a verdade. Você precisa saber a sua motivação, o que te leva a querer ser empreendedor. Eu acho que tudo vai da motivação. O que te motiva a ter uma empresa ou a ter um negócio. Porque se for só o dinheiro e só a cobiça, a ganância, eu acho que você não vai ter um resultado, porque é difícil. Então, assim, você vai ter muitas dificuldades no caminho, principalmente no começo. E se a motivação é essa, você já vai desistir. Muitas empresas fecham no primeiro ano, porque é justamente isso, você vai com a motivação errada, né? Então, você tem que ir com o desejo mesmo de eu vou empreender porque eu gosto disso, eu gosto do que faço, vou batalhar, vou enfrentar todos os desafios, vou acreditar que Deus estará comigo. Acredite e acredite naquilo que você deseja, que o seu coração diz. E seja perseverante, porque é difícil mesmo. Você vai passar por muitas batalhas, mas se você fizer um bom trabalho, executar com qualidade tudo, eu acho que você acaba sendo recompensado. Muita oração, muita, principalmente, muito joelho dobrado. Isso ajuda, isso ajuda muito. Uau, uau, que mensagem. Obrigada, Dal, mais conhecido como Dal, Adalberto Doná e a nossa querida Tainá também. Obrigado pelo testemunho, pelo incentivo nesse tema que é empreendedorismo e pelas dicas aí. Finalizou com chave de ouro, nada como um joelho dobrado, né? Quero rapidamente mandar um abraço para os aniversariantes do dia da nossa IPP, a Gabriele, a Mércia e o Rafael. Um abraço da sua igreja missionária, com muito carinho nesse dia especial. Um feliz aniversário. Ficamos por aqui, é muito bom estar com você toda manhã. E agora você fica com pregação expositiva, né, Pedro? Fica aí, assiste uma boa pregação, né? Com certeza. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.